Pronto, a partir de agora a aula está gravando. Quando eu terminar essa aula, eu vou postar essa aula para vocês, tá bom? Agora sim, o Google ele não permite a gente terminar e gravar logo, mandar logo a gravação. A gravação vai ficar pronta em torno de lá para as 6 horas da tarde. Então, daqui para de noite, na hora que tiver gravado, ou daqui para amanhã, eu mando para vocês, tá bom? Então, a definição de centro cirúrgico é a unidade do hospital constituída de várias salas cirúrgicas. Quem aqui já teve a oportunidade de entrar no centro cirúrgico? Eu já entrei, mas não me lembro de nada, não. A anestesia não deixou. A anestesia não deixou, né? Mas alguém teve a oportunidade de entrar no centro cirúrgico? Eu já, professora, assisti um parto cesáreo. Parto cesariana. Então, todo tipo de cirurgia, ele tem que passar pelo centro cirúrgico. Porque você sabe que lá no centro cirúrgico tem a parte segura do paciente. Então, é lá que vai estar tudo esterilizado, para evitar contaminação, porque você sabe que uma porta aberta, ela facilita muita coisa, muita infecção no paciente. Então, lá, as técnicas, né, de esterilização, de descontaminação, de desinfecção, elas têm que ser bem maiores do que no hospital. Tanto é que no centro cirúrgico não entra todo mundo. A pessoa que vai entrar no centro cirúrgico, ela deve estar paramentada, ou seja, ela deve estar uniformizada de acordo com a rotina do centro cirúrgico. Então, tem uma roupa ideal para entrar no centro cirúrgico. A pessoa vai ter que proteger seus pés, proteger a cabeça, né, o cabelo, porque a gente sabe que a gente leva também infecção através dos cabelos. Tem que estar de gorro, tem que estar de máscara. Então, além do avental, quem vai instrumentar uma cirurgia ou quem vai participar de uma cirurgia, ainda tem que botar outra roupa por cima do scrub, do centro cirúrgico, né? Então, o centro cirúrgico é a unidade do hospital constituída de várias salas cirúrgicas. Então, é um mini hospital dentro do hospital, onde lá nesse mini hospital vão estar divididos em várias salas. Quem entrar no centro cirúrgico do HGV, por exemplo, o HGV tem em torno de quê? De oito salas, 6 a 8 salas, né? Numeradas, sala 1, sala 2, sala 3. Então, pode estar acontecendo mais de uma cirurgia ao mesmo tempo. Lá no HGV tem a sala da cirurgia neurológica, tem a sala da cirurgia ortopédica, que são salas especializadas, e ali não precisa ficar mudando o material, porque tem um material também que ele é especial de acordo com cada cirurgia. Então, é a unidade do hospital. Não, Lola, por favor. É a unidade do hospital constituída de várias salas cirúrgicas destinada à realização de procedimentos, como partos, drenagens, cirurgias, assim, dependendo do tamanho do local, a gente sabe que são realizadas cirurgias especializadas. Eu vou citar aqui para quem é de Miguel Alves. Miguel Alves tem um centro cirúrgico que tem o quê? 1 a 2 salas estourando. Nessas salas são realizadas, lá hoje é realizado esterectomia, laqueadura, cirurgia de hérnia, pequenas cirurgias, e agora, em torno de novembro, dezembro, vai passar a ser realizado vasectomia. Alguém na reunião. Quem é? Bom, rápido. Então, lá agora vai ser realizado pequenas, cirurgia também de vasectomia, né? Então, deve estar situado em um local estratégico
de maneira a facilitar o acesso à UTI e setores de emergência. Então, o centro cirúrgico, ele deve ficar próximo à UTI e aos setores de emergência. Por quê? Porque pode chegar alguém na UTI que necessite de uma cirurgia. Pode chegar alguém na sala de emergência que necessite de uma cirurgia. Por isso, é bem mais fácil, bem mais prático o centro cirúrgico ficar próximo à UTI e às salas de emergência. O local é privativo dos pacientes e dos profissionais. Não existem visitas no centro cirúrgico. Então, só fica no centro cirúrgico quem tem o que fazer ali dentro, que no caso é o paciente ou os profissionais. Exatamente. A estrutura da unidade cirúrgica é composto de vestiários masculinos e femininos. O vestiário é uma salinha que ele fica mesmo antes de entrar no centro cirúrgico. Porque você vai ver que antes de entrar no centro cirúrgico, você primeiro vai se paramentar. Você vai se paramentar, aí vai calçar o primeiro propé, que é o sapatinho lá de TNT, né? Você vai calçar o primeiro propé, passar o pé do batente da porta do centro cirúrgico, aí é que calça o outro. Por quê? Porque os pés têm que estarem protegidos. Salas de enfermagem, posto e a sala de medicação. Tem um arsenal com todo o material que vai precisar. Então, existe uma farmácia dentro do centro cirúrgico, porque eu falei para vocês que o centro cirúrgico é como se fosse um mini hospital dentro do hospital. Então, lá dentro tem a guarda de material, tem a farmácia que vai precisar dos próprios medicamentos dentro do centro cirúrgico, tem a sala de equipamentos, a sala de expurgo. A sala de expurgo é uma sala, quando vocês verem esse nome, expurgo, é uma sala que vai acoplar os materiais sujos, material contaminado. Então, a sala de expurgo não é uma sala limpa, e sim uma sala contaminada. Então, jamais, né? Você deve juntar coisa limpa lá no expurgo, porque o expurgo só tem material que já foi utilizado. Utilizou os materiais da cirurgia, coloca no expurgo. Tem a copa é o lugar melhor que tem dentro do hospital, né? Porque é na copa que os profissionais se reúnem, é na copa que os profissionais lancham, almoçam, faz o jantar, bate um papinho aqui e acolá para descontrair, né? Tem uma sala só para estudos, esse centro cirúrgico maior, né? Tem a sala de estudo, porque os médicos precisam estar lá, já que eles passam 24 horas lá dentro. Tem o repouso médico, o repouso da enfermagem, né? Tem a recuperação pós-anestésica, porque depois que esse paciente passa dentro do centro cirúrgico, ele passa dentro da sala cirúrgica, faz a cirurgia, ele tem que ir para a sala de recuperação pós-anestésica. É por isso que todo paciente, na hora que termina a cirurgia, ele não sai direto lá para a enfermaria, não. A família fica lá do lado de fora, na sala de espera, e aí fica aguardando, questão de 2, 3 horas, às vezes até 6 horas, para o paciente recuperar da anestesia, e ali ele sair. Lembrando que esse paciente, ele só tem alta do centro cirúrgico. Deixa eu ver aqui quem é que está entrando. Ele só tem alta do centro cirúrgico. Bom dia. Ele só tem alta do centro cirúrgico quando ele retorna às funções normais. Já que a cirurgia, né, o efeito do anestésico, a pessoa perde a consciência, perde a sensibilidade, e aí ele tem que retornar do jeito que ele entrou. Se a pessoa não volta da anestesia
Se a pessoa demora na anestesia, ela só sai da sala de recuperação pós-anestésica quando ela fica completamente consciente. Então, depois que ela volta às funções normais, é que ela sai e tem alta do centro cirúrgico. Então, o tempo de saída lá de dentro do centro cirúrgico vai depender do retorno das atividades dessa pessoa. Então, essa pessoa vai ter que voltar à consciência, vai ter que dizer onde é que ela mora, o que é que ela foi fazer ali, quer dizer, voltar às atividades mentais normais. Ela só vai ter alta do centro cirúrgico quando ela voltar todo normal. Porta de entrada do paciente, você sabe que tem uma porta, essa porta ela é como se fosse, não é nem que seja de automática, essa porta de vai e vem, que é para passar a maca, né, facilitar para dificultar, né, as pessoas estarem pegando nas portas. Tem essas janelas aqui nas portas, que é para você observar quem é que está ali dentro da sala, para evitar dos profissionais ficarem no entra e sai lá do centro cirúrgico. Então, não existe isso. Então, a porta de entrada é uma porta única e exclusiva do paciente. Ó. Então, essa porta aqui é uma porta de vai e vem. Então, você triscou na porta, ela abre sozinha, não precisa você estar pegando em fechadura. Essa fechadura ela é utilizada quando você vai fechar, botar a chave. Fora isso, não precisa estar fechando com a chave, né? Ela mesmo é de vai e vem. Tem os corredores, né? Os corredores com várias portas, então aqui é como se fosse aqui o corredor do centro cirúrgico. Cada sala dessa é uma sala cirúrgica, então, dependendo do local, do tamanho daquele município, é que vai dizer a quantidade de salas cirúrgicas baseado no tamanho da população. Os centros cirúrgicos daqui de Teresina são bem maiores do que nos municípios. Os municípios geralmente vêm com 2 salas. Aqui não, aqui tem centro cirúrgico com 10 salas, né? Então, por quê? Porque Teresina é grande. Então, tem corredores, tem as portas de cada sala cirúrgica, os materiais fixos e os materiais móveis. Temos uma equipe de profissionais que trabalham com a cirurgia, né? Nós temos um médico auxiliar, nós temos um médico titular da cirurgia, temos um médico anestesista, temos o enfermeiro, temos a circulante, o instrumentador cirúrgico, então, são vários profissionais, tem o zelador da sala, né? Então, a equipe, ela é composta de uma equipe multiprofissional. Então, nós temos aí as equipes médicas, né? A equipe cirúrgica e a equipe de anestesiologia. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, tem a parte que vai ser do médico titular, tem a parte que é do médico auxiliar, tem a parte financeira que eu estou falando. Tem a parte financeira do anestesista, né? Os outros profissionais, não. Eles entram no seu salário mensal. Mas aqui, no centro cirúrgico, cada um desses médicos vai receber sua parte equivalente àquela cirurgia. Então, cada cirurgia que o médico realiza, ele vai aumentando o salário dele. Se ele fizer 10, 20, 30 cirurgias por mês, o salário vai ser diferente de quem faz só 2, 3. Não é a mesma coisa. Já quem está trabalhando lá, o restante da equipe, não, eles vão ser contratados por um salário X mensal. Mas os médicos não. Cada cirurgia tem uma parte financeira diferente. E o tipo de cirurgia também, né? Porque tem cirurgias que são mais caras do que outras. Em uma equipe, todos os seus membros têm suas responsabilidades e funções definidas, assim como devem ser habilitados para as atividades que desempenham. Ó, lembrando, quem vai para o centro cirúrgico trabalhar não é aquele profissional que vai trabalhar uma área qualquer do hospital. Não, aquele profissional que vai trabalhar numa área qualquer do hospital, aquele profissional ali, ele pode sair do hospital, pode resolver qualquer coisa, mas do centro cirúrgico já fica diferente. O centro cirúrgico, primeiro, para você entrar no centro cirúrgico e sair, quando você voltar novamente, você tem que usar outra roupa.
E o hospital não tem esse monte de roupa disponível, né? Lá no centro cirúrgico, você não vai trabalhar de jaleco. Você vai trabalhar com a roupa específica do centro cirúrgico. Então, se você ficar entrando e saindo do hospital, do centro cirúrgico, toda vez que você voltar, você vai ter que se paramentar com uma roupa diferente. Digamos que a Lara está lá no centro cirúrgico, passando o plantão dela lá de 24 horas. Então, ela vai sair 6 vezes do centro cirúrgico, para ir lá fora resolver alguma coisa. 6 vezes ela vai voltar e trocar a roupa dela. Trocar o propé, trocar a touca, trocar a máscara. Então, esse profissional que ficar entrando e saindo várias vezes, vai ser um profissional que vai dar prejuízo. Por quê? Porque a roupa do hospital, mas tem quem lave, sim. Mas não tem roupa suficiente. Então, corre o risco de você chegar a utilizar todas as roupas e aí não ter mais nenhuma roupa, nem para os pacientes, nem para o acompanhante e nem para a equipe, né? Então, tem que pensar direitinho. Quem vai trabalhar no centro cirúrgico é um profissional que vai entrar ali dentro e só vai sair quando terminar o plantão. Então, os seus membros têm responsabilidades e funções definidas, assim como devem ser habilitados para as atividades que desempenham. As funções do enfermeiro coordenador, do enfermeiro assistencial, dos técnicos em enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e dos auxiliares administrativos. Então, cada um vai ter a sua competência. Então, a importância da roupa privativa. Então, essa aqui é uma roupa privativa do centro cirúrgico, que é um scrub, né? Então, além do scrub, você vai trabalhar com a máscara, com o gorro, que pode ser esse de tecido ou pode ser o descartável, o propé, que pode ser também um de tecido ou descartável. Hoje, os centros cirúrgicos, eles estão usando muito essas crocs. A crocs vai ficar lá dentro do centro cirúrgico. Então, o paciente, o profissional saiu, deixou a crocs lá dentro. Quando ele voltar, ele usa o sapato dele lá de fora, volta, aí só pode passar o pé, calça a crocs, depois passa o outro pé e calça outra crocs. Então, tem vários centros cirúrgicos que já trabalham de crocs. De modo que esse calçado que você andou no hospital todinho, lá de fora do centro cirúrgico, se você voltar e entrar com esse calçado, o que vai acontecer? Você vai contaminar o piso do centro cirúrgico, já que o centro cirúrgico é um local que deve ser extremamente limpo. Então, o uso de equipamento de proteção individual tem que ter o comprometimento da equipe, como eu já falei, essa equipe deve ser comprometida, evitar estar saindo. Por quê? Porque lá os profissionais, eles também vão funcionar em áreas, como é que se diz? Esse profissional vai trabalhar comprometido com a roupa, comprometido com o plantão, evitar faltar, porque as cirurgias são programadas. Geralmente, os centros cirúrgicos que existem... professora, você disse que não faz cirurgia durante o sábado e domingo. Faz. Porque o centro cirúrgico é do lado da sala de emergência. É do lado da sala de UTI. Então, precisou fazer uma cirurgia de emergência, que é aquela que não pode esperar, o paciente teve um acidente, tem que fazer a cirurgia hoje, agora, ou então o paciente morre, ele vai direto para o centro cirúrgico. Existem médicos plantonistas dentro do centro cirúrgico. Existe não só médico, como a equipe plantonista. Mas não são cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas cirurgias agendadas. As cirurgias de emergência, elas não podem esperar. Nem um momento, nem 10 minutos. Chegou morrendo, tem que entrar no centro cirúrgico, aquela equipe está ali esperando. Por isso que não vai aluno para centro cirúrgico no sábado e domingo. Por quê? Porque sábado e domingo e à noite funciona cirurgia de emergência.
os alunos, eles entram no centro cirúrgico para acompanhar as cirurgias agendadas ou cirurgias eletivas. Evitar o uso de anéis, de brincos, de relógio, como está aqui nessa foto, né? Então, essa profissional aqui está de relógio, deve ser evitado. Ela poderia até estar com o celular, com o relógio, mas dentro do bolso. Na mão dela, não. Por quê? Porque toda hora ela vai estar lavando as mãos. Quem trabalha no centro cirúrgico tem que andar também com seu creme de mão dentro do bolso. Por quê? Porque é um profissional que toda hora vai lavar suas mãos. Então, ele tem que andar com creme para evitar o ressecamento das mãos, né? Então, evitar brincos, evitar anéis, evitar relógio, pulseira, colar. Então, tudo que for de adorno tem que ser evitado. Tem uma roupa de uso exclusivo, que são os scrubs, né? Então, esse preparo da vestimenta e a degermação, quando a gente fala em degermação, a gente fala em preparo. Então, significa dizer que você vai se preparar, vai fazer a limpeza das mãos. Depois da limpeza das mãos, você vai fazer a degermação, que é colocar o álcool iodado nas mãos, que é para remover qualquer forma de impureza dali das suas mãos. Porque a gente sabe que a gente não está esterilizando a mão, né? A gente está desinfectando. Então, você lavou as suas mãos, utilizou o álcool a 70, você está desinfectando. Mas, mesmo assim, você ainda precisa se preparar ou fazer a degermação alcoólica, que é a degermação com álcool iodado. É aquele álcool assim marrom, né? Tem um cheiro mais forte. Então, tem o local privativo da vestimenta, né, que é chamado os locais, como é que se diz? Eu falei aqui no começo, os vestiários, né? Tem o vestiário masculino e o vestiário feminino. Professora, onde é que essas roupas vão ficar? As nossas roupas para vestir essa roupa? Não, lá, dependendo de cada centro cirúrgico, né? Tem até o seu armário com a sua chave. Você tirou sua roupa, botou dentro do seu armário, fechou, ficou com sua chave dentro do bolso. Ou então, deixa lá os cabides. Tem centro cirúrgico que é só o cabide. A pessoa deixou lá a sua roupa, aí o que é que a gente diz? Tentem não deixar objetos de valor. Bolsa, deixa só a roupa mesmo, que é impossível a pessoa pegar a roupa dos outros e sair, né? Mas, geralmente, cada centro cirúrgico, cada vestiário tem o seu armário. Aí o trabalho tem o vestiário feminino, tem o vestiário masculino, né? Tem o centro cirúrgico, ele também tem a parte do SAMI, onde vai dar admissão no centro cirúrgico. Tem a parte onde é feita a degermação das mãos, que é uma pia. Essa pia não vai ficar dentro da sala cirúrgica, ela fica dentro do centro cirúrgico. Mas, como eu falei, o centro cirúrgico tem os corredores, e nesses corredores vocês vão encontrar o lavabo. O lavabo é a área com as pias, onde vai ser feita a limpeza das mãos, né, a lavagem das mãos, a degermação, aí é que você entra para a sala cirúrgica. Lembrando que a sala cirúrgica também tem portas de vai e volta, vai e vem, né? Que é para evitar que você, depois de lavar as mãos, você triscar na fechadura. Depois que você lava as mãos, você não pega mais em nada. É com as mãos levantadas para evitar de você contaminar suas mãos. Essas torneiras também são torneiras automáticas. Geralmente, a pessoa ou abre e fecha com o cotovelo, ou então tem um pedal que é automático, é para você abrir e fechar através desse pedal, né? Então, lá fora da sala cirúrgica, ainda dentro do centro cirúrgico, é feita a degermação das mãos, a lavagem básica, é feito o uso de antisséptico.
Tem que ter um cuidado no pré-operatório, no centro cirúrgico, que é onde os profissionais vão conferir tudo com os pacientes, né? Tem a sala de enfermagem. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, tem alguém querendo entrar na aula. Veja aí, as meninas estão querendo entrar. Aqui. Jefferson. Maria Oliveira. Keliane. No final, eu vou fazer de novo a frequência, que é para ver se não ficou ninguém do lado de fora. Bom dia para quem está entrando agora. Então, a degermação das mãos no centro cirúrgico, ela é feita até o cotovelo. Então, você vai utilizar aquele espaço da lavagem das mãos e vai ser lavado até o cotovelo. Por quê? Porque lá você vai, cirurgia é mais minucioso do que qualquer procedimento. Então, qualquer infecção, o paciente pode sair com a infecção hospitalar, né? Então, já que vai ser trabalhado com portas abertas, então vai ter porta de contaminação no corpo. Então, é feito o uso de antisséptico, né? Tem uma escova mesmo, aquela escovinha mais de cerdas macias. Uma escova exclusiva, essa escova é estéril. Toda vez que você utilizar a escova, vai ser uma escova que você vai abrir e vai ser do seu uso individual, né? Torneiras com sensor. Se você observar aqui o lavatório, é uma pia de inox, né, bem funda, bem profunda, que é para facilitar essa lavagem das mãos e o profissional não se molhar. Essa degermação, que é a preparação alcoólica, ela é feita depois de secar bem as mãos, lavou as mãos, sai, deixa secar. Depois de secar bem, vai calçar as luvas. Quem trabalha com centro cirúrgico vai utilizar mais a luva estéril, né? Principalmente para quem for trabalhar com a cirurgia propriamente dita. E também os materiais que você vai manusear. Então, tem que ser a luva estéril, porque a luva estéril, ela não tem qualquer forma de vida, né? Então, luva estéril é esterilizada. Então, vai ter que utilizar a luva estéril. Então, após secar as mãos, vai ter que calçar as luvas. E aí, nós temos aqui algumas nomenclaturas cirúrgicas, né? Não sei se vocês já ouviram falar. A pessoa vai passar por uma histerectomia. Histerectomia é o nome científico para a cirurgia de retirada de miomas ou retirada do útero. Então, histerectomia significa retirada do útero. Por quê? Porque tem um prefixo e tem um sufixo. Então, o prefixo de histerectomia é estero, que estero significa útero. Sufixo é a finalidade do procedimento. Então, o sufixo utilizado em histerectomia chama-se ectomia. Ectomia significa retirar. Então, se eu tenho estero, útero e sufixo, ectomia, retirada, então, histerectomia é a retirada do útero. Nós temos a prostatectomia. Próstata significa, aliás, prostatectomia, significa próstata. Ectomia significa retirada. Então, prostatectomia significa a retirada da próstata. E assim nós vamos ter mais sufixo e mais prefixo. Nós temos aqui o sufixo tomia. Tomia
significa uma comunicação. Centese significa retirada de líquido. Ectomia significa retirada de algum órgão, de alguma coisa de dentro do corpo. Ectomia significa externalizar, ou seja, retirar. Estasia significa um estancamento, digamos. Professora, Oi. olha, tá tendo a Daílson, a Ceissa, a Querendo. Tamir. Eles querem entrar, tá bom? Peraí. Pede para eles entrarem de novo, porque aqui não está aparecendo mais. Pede para eles entrarem. Minha gente, eu nem perguntei. Eu botei para compartilhar a tela. Meu Deus. Não compartilhei a tela e vocês não me disseram. Agora vocês estão vendo a tela? Sim, Apareceu. agora dá para ver. Agora entrou a Ceissa. Bom dia, Conceição. Então, o sufixo é como eu falei. O sufixo significa qual é o procedimento que você vai fazer. Eu tenho aqui uma anastomose. Anastomose é uma comunicação, né? Uma estomia seria uma comunicação de um órgão oco. Nós temos aí a colostomia. É a comunicação do intestino com o meio externo. Plastia significa uma plástica. Plástica de alguma coisa. Olha lá. Elton. Conceição. Plastia significa uma plástica. Eu tenho aí uma mamoplastia. Mamoplastia tem um sufixo plastia, que é plástica de alguma coisa. Mamo significa mama, que é o prefixo. Então, plástica da mama. Se eu tenho rinoplastia, plástica do nariz. Por quê? Porque rino é nariz, plastia é plástica. Então, rinoplastia seria a plástica do nariz. Tem mais alguém? Tamires. Para os que estão entrando agora, a aula está gravada, tá? Mais tarde, daqui para a noite. Eu vou mandar a aula e aí vocês voltam para ver a parte inicial. Apexia significa a fixação. Se eu tenho aí a fixação do rim, que é uma cirurgia muito utilizada, né? Nefropexia seria a fixação do rim. A síntese significa uma sutura, né? Se você vai fazer a síntese de alguma coisa, você realizou a sutura. A rafia também significa sutura. Herniorrafia. Por quê? Porque quando se faz uma herniorrafia, você retirou uma parte do intestino. O intestino é oco. Então, rafia significa suturar. Sutura da alça intestinal. Tripsia significa nefrotripsia. Como é que eu explico para vocês de um jeito mais fácil? Nefrotripsia significa você também fixar esse rim. Às vezes tem um rim, nós já temos um rim que é mais alto do que o outro, né? Então, quando ele está muito mais baixo ou muito mais alto do que o outro, aí a gente tem que fazer
é tipo uma comunicação, né? Para facilitar essa fixação do rim. Olha aí, agora tem os exemplos. Alguns exemplos utilizando o sufixo tomia, laparotomia. Laparo significa intestino. Então, laparotomia é uma correção da alça intestinal. Centese significa retirada de líquido. Então, se eu tenho a toracocentese, é retirada do líquido do tórax. Ectomia significa retirada. Hemorroidectomia, retirada das hemorroidas. A hemorroida seriam, não é nem que seja trombos, é uma dilatação venosa. Então, para corrigir essa dilatação venosa, eu faço a hemorroidectomia, que é a correção dessa dilatação venosa. Estasia, hemostasia, que é parar o sangramento. Herniorrafia, que é a sutura da alça intestinal, que é a cirurgia de hérnia. Plastia, colpoperinioplastia. Nós temos a cirurgia do períneo. Para quem não sabe, o períneo é aquele músculo que fica entre a vagina e o ânus. O que é que acontece? A mulher que tem muito parto normal, essa musculatura fica flácida. E aí... Eu tô assistindo aula, Ícaro. Ó, Tem certeza que tu vai vir fazer zoada aqui? Ícaro, eu tô assistindo aula, eu já falei. Vamos lá. Vamos lá. O que seria a cirurgia do períneo, né? Então, o períneo é aquela musculatura entre a vagina e o ânus. Liga aqui pra mim. Então, essa musculatura, quando a mulher tem muito tipo normal, ela força muito essa musculatura do períneo. Bom dia. Então, obrigado, pronto. Fechar a porta quando tu sair. Claro. Então, quando a mulher faz cirurgia do períneo, é porque essa musculatura, ela está muito flácida. Por quê? Porque a mulher teve, geralmente, 1, 2, 3 partos normais. 3 partos normais, já há uma necessidade dessa mulher fazer a correção desse períneo, que ela vai fazer com a cirurgia do períneo, que é a perineoplastia, né? E aí, ele vai acochar essa musculatura. É por isso que o pessoal diz assim, vai fazer a cirurgia de períneo, né? Vai ficar novinha. Por quê? Porque essa musculatura vai ser feita uma plástica. Já que ela estava muito frouxa, e o que é que acontece quando essa musculatura fica frouxa? A mulher vive urinando, ela não consegue segurar o esfíncter, né, da parte urinária, e aí ela fica todo tempo se urinando. Ela sorri, ela urina. Ela dá um espirro, ela urina. Por isso que a mulher tem que fazer a correção, né, que é a perineoplastia, colpoperinioplastia. Então, quando vocês forem entrar para a cirurgia, que modéstia à parte, vocês vão amar centro cirúrgico, que é um dos estágios melhores que existe na parte da enfermagem. Que é? Vocês vão amar o centro cirúrgico. E aí vocês vão... Quem está com o microfone ligado, desliga, tá? Para não ter interferência aqui na aula. Então, quando vocês forem acompanhar as cirurgias, tem o mapa da cirurgia, lá fora das salas cirúrgicas, porque tem o centro cirúrgico, que seria o hospital, dentro do hospital, e dentro do centro cirúrgico tem cada sala. Então, fora da sala cirúrgica, tem a previsão das cirurgias feitas durante o plantão. Aí tá lá. Perineoplastia. Tem uma prostatectomia, hemorroidectomia, histerectomia. Aí você já vai saber. Eu vou entrar para acompanhar essa perineoplastia. Eu vou entrar para acompanhar essa cirurgia da próstata.
Eu vou acompanhar essa cirurgia de hemorroida, né? Então, vai ter o mapa cirúrgico lá fora. Então, quem for acompanhar a cirurgia, não vai precisar perguntar, vai ser cirurgia agora de quê? Não, é só você ir lá para o mapa. Lá no mapa tem toda a previsão do plantão. Então, não existe esse negócio de dizer assim, a não ser que seja uma cirurgia de emergência, né? Mas lá no mapa já vai ter toda a previsão do dia, porque as cirurgias foram marcadas, foram agendadas. Outra coisa, o paciente ele vai precisar fazer o pré-operatório. Então, esse pré-operatório, ele não vai chegar no hospital e dizer, vou começar meu pré-operatório agora. Não, o pré-operatório começa 24 horas antes. Isso, pré-operatório imediato, porque tem um imediato que começou desde a decisão dele. Então, o paciente, ele não pode chegar e entrar para o centro cirúrgico, porque, eu vou fazer minha cirurgia hoje, porque o médico mandou eu ir agora. Não, não existe cirurgia assim. Todas as cirurgias são agendadas, exceto uma cirurgia de emergência ou de urgência, né? Que aquela pessoa teve um infarto, teve um AVC, teve um acidente, aí aquelas ali serão de urgência ou emergência. Por quê? Porque está tendo o risco de vida para o paciente. Então, essas aí você vai dizer assim, professora, você disse que tem que realizar o pré-operatório, sim. Mas, na cirurgia de emergência, infelizmente, não existe pré-operatório. Por quê? Porque o risco dele morrer é maior do que se ele não fizer o pré-operatório. Então, vai com fé. Aí, a cirurgia de emergência, quem protege? Deus. Ó Deus. Cirurgia de emergência não vai existir pré-operatório. Porque, infelizmente, não deu para programar. Mas aí, quem vai proteger é Deus, né? Colostomia é uma comunicação do intestino, né, o intestino delgado, com o meio exterior. Então, quem coloca uma bolsa de colostomia tem uma comunicação do intestino com o meio exterior através dessa bolsa. Nós temos aí o ato cirúrgico, que seria uma intervenção sangrenta, né, num organismo vivo e que vai precisar de uma via de acesso. Então, a finalidade das cirurgias, ela tem a finalidade preventiva. Diga aí uma finalidade preventiva, alguma cirurgia que seja para prevenir. Vamos lá? Quem é que tem uma cirurgia aí preventiva? Pode falar, se é errado não tem problema não, a gente corrige. Apendicite, professora? Apendicite já seria não deixa de ser uma prevenção de complicações, né? Mas a apendicite já seria É a retirada da mama? retirada da mama, sim, preventivo. Por quê? Porque a gente sabe que as mulheres, quando elas têm na família alguém que teve câncer de mama, tipo, tem uma irmã que deu câncer de mama. Aí a pessoa vai, faz os exames, não tem nada. Aí ela pode prevenir. Fazendo o quê? Retirando as mamas. Tem a mãe que deu câncer de mama, que a probabilidade das filhas terem é muito grande. Aí as filhas já tiram logo as mamas, que é para prevenir. Finalidade terapêutica seria a apendicite. Por quê? Porque a cura, ele está revendo a cura. Cirurgia estética. Vamos lá, uma cirurgia plástica abdominal, né? Será que precisa fazer a plástica abdominal? Não. Ali a pessoa pode viver com aquele defeito ali pro resto da vida.
para ela, né? Mas a mulher quer tirar as gordurinhas, né? Quer ficar tanquinho, ela vai fazer a cirurgia estética. Ou uma rinoplastia, não gosta do seu nariz, aí vai fazer uma cirurgia estética, que é uma rinoplastia. Então, toda plastia é cirurgia estética. Uma cirurgia experimental, que é utilizada para estudos. Nós temos aí os tempos fundamentais da cirurgia, que seria as etapas por onde passa o procedimento cirúrgico. Nós temos a diérese, a hemostasia, a operação propriamente dita e a síntese. O que é essa diérese? Quando eu falo em diérese, eu falo em cortar. Cortar significa separar. Então, a diérese, digamos que a pessoa tem uma cirurgia para remoção de um nódulo, né? Aí ele vai fazer o corte. Quando corta, né? Quando cortou lá a parte do corpo, vai sair o quê? Sangue. Então, se saiu sangue, eu tenho que estancar. O nome dessa etapa, estancar, significa hemostasia. Vocês vão ver lá que o material cirúrgico é um material que é utilizado de acordo com essas etapas. Eu tenho o material da diérese, que é o material de corte. O que é que serve para cortar, hein? Me digam aí. Só para vocês associarem. Me diga um exemplo de material cirúrgico que serve para cortar. Bisturi. Bisturi. Pronto. Quando vocês forem estudar o material cirúrgico, tá lá. O bisturi tá lá no material de diérese. Outra coisa que serve para cortar: tesoura. Tesoura cirúrgica. A tesoura, ela vai estar classificada lá no material de diérese. Material que serve para estancar o sangue. As pinças hemostáticas. Aí nós temos a pinça Kelly, a pinça Rochester. Cada cirurgia vai ter o seu material especial, que são as pinças hemostáticas. Então, lá na hora de classificar o material, eu vou ter o material de hemostasia. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Então, lá na hora de classificar o material, nós vamos ter o material hemostático, que é aquele material que vai servir para parar o sangramento. Nós temos a operação proposta, que é chamado de exérese. Exérese, quando vocês verem esse termo, significa a correção cirúrgica. Então, eu abri, estanquei o sangue, vou retirar o que está causando dano, que no caso seria um tumor, né? Retirei, é chamado de exérese. E fechei. Quando eu fecho, eu faço a sutura, que é chamado de síntese. Então, as 4 etapas do ato cirúrgico significa cortar, parar o sangramento, fazer a correção e fechar. Então, cortar significa diérese, a hemostasia significa parar o sangramento, operar, que é corrigir, e suturar, que é a síntese. Então, as 4 etapas do procedimento cirúrgico significa diérese, hemostasia, exérese e síntese. São as 4 etapas do procedimento cirúrgico.
Então, a cirurgia é o método utilizado para remoção, reparo, substituição de uma parte que está causando dano. Nós podemos classificar essa cirurgia como cirurgia de emergência, né? Que, em relação à emergência, eu já falei, é quando ela causa o risco de morte. Então, a cirurgia de emergência, ela não pode esperar. Chegou, faz, ou o paciente morre. Então, não tem escolha para esse paciente. Chegou do acidente, chegou do AVC, chegou da cirurgia cardíaca não, do infarto, entra direto para o centro cirúrgico, não tem nada de esperar, é emergência. A cirurgia de urgência, ela tem que ser feita no prazo de 24 horas. Então, depois de 24 horas, se não for feita, o paciente corre o risco de morrer. Nós temos a cirurgia eletiva, que é chamado de cirurgia programada, que é aquela agendada. Então, todas as cirurgias que você decidiu fazer, chegou, mostrou o resultado do exame, o médico disse, ó, dona fulana, ou seu fulano, você vai precisar fazer uma cirurgia, ali é uma cirurgia programada ou eletiva, que é a cirurgia agendada. Nós temos a cirurgia paliativa. Uma cirurgia paliativa, ela vai promover uma maior qualidade de vida. Ou seja, se não fizer, não tem problema. Mas se fizer, vai melhorar para o paciente. É tipo assim, não, eu estou aqui com uma sinusite, né? Aí a pessoa com sinusite fica toda tempo, só fungando. Toda hora é como se o nariz estivesse entupido, o nariz obstruído. Aí, tipo, ele vai fazer a cirurgia de sinusite para ele ter uma melhor qualidade de vida. Você tem aqueles lipomas, que é o lipoma... Quem é que está entrando? Ah, Márcio. O lipoma são nódulos de gorduras, caroços na pele de gordura, que você pode fazer a cirurgia, mas também, se você não fizer, não tem problema. Ele pode ficar ali. Mas você quer ter uma melhor qualidade de vida, porque aquele caroço está lhe atrapalhando. Ah, eu tenho um lipoma aqui nas costas. Ele não causa nada, não causa dano, eu não quero fazer a cirurgia, porque eu tenho horror à cirurgia, eu não quero ir para centro cirúrgico. Tudo bem, você vai viver a vida inteira com esse lipoma aí, não tem problema, aqueles nódulos de gordura, né? Mas aí, toda vez que você se deita, você não pode deitar por cima dele, porque fica machucando. Aí você vai, não, eu vou fazer. Porque ele não me causa nenhum dano, não, mas para me ter uma melhor qualidade de vida, eu me deitar direitinho, eu vou fazer essa correção aqui. Aí é uma cirurgia paliativa. Nós temos também as cirurgias plásticas. As cirurgias plásticas são cirurgias estéticas corretivas. Nós temos as cirurgias radicais, né? Que consiste em retirar parcialmente ou totalmente o órgão. Exemplo, uma esterectomia. Esterectomia ela pode ser parcial, quando se retira parte do útero, como pode ser total, quando se retira o útero completo, quando se retira o ovário, quando retira tudo. Aí é uma cirurgia total. Diagnóstica é quando precisa fazer uma biópsia. Então, na biópsia é retirado uma pequena partícula daquele órgão para mandar para o laboratório e ali
fazer a biópsia para ver a origem, né, desse tecido. Se é de origem benigna ou se é de origem maligna. Então, ele precisa ser diagnosticado. Nós temos também, nós falamos das classificações das cirurgias de acordo com a emergência, né? Agora nós vamos ver de acordo com a finalidade diagnóstica. Nós temos aí, de acordo com a finalidade diagnóstica, nós temos uma punção, uma incisão, que é justamente para ver se não tem algum diagnóstico para fornecer daquele órgão. A mulher apareceu com um cisto na mama. Aí vai ter que fazer a punção para ver a origem desse órgão, né? Desse tecido, desse cisto. Do mesmo jeito aqui, a coriônio punção, né? Punção do córeo, que é do tecido aqui da placenta, ou então do líquido amniótico, para ver se a criança não está em sofrimento fetal. Aí nós temos aí as biópsias por punção, que é finalidade diagnóstica, né? Que é retirado o pequeno líquido. Aí uma plástica para aumento da mama, que é injetar principalmente o silicone, né? Ou só corrigir, só suspendendo a mama, também pode ser feita a cirurgia plástica, sem botar o silicone. Perinoplastia não, abdominoplastia, que também é uma cirurgia estética, onde vai corrigir esse abdômen. Cirurgia de abdominoplastia pode ser feita tanto em homens quanto em mulheres, viu? Cirurgia radical parcial, nós temos aí também a retirada do órgão da perna, retirada da mama, de uma das mamas, foi parcial. Retirada do útero total ou parcial. Às vezes, os miomas estão aqui, ó. O útero, ele tem a parte baixa e tem a parte alta, né? Então, aqui aqui na parte baixa, nós temos o colo do útero. E nós temos também o fundo do útero, que é chamado de, como é que se diz? Aqui é a parte propriamente do útero, né? Então, a pessoa pode tirar só essa parte aqui, ó, onde ficam concentrados os miomas. E pode retirar a parte aqui do colo. O colo consiste principalmente no exame de prevenção. Às vezes a mulher está com um NIC 1, né? Que é o estágio avançado do papiloma vírus. Que ele vai NIC 1, NIC 2, NIC 3. Quando chega no 1, tem como fazer o tratamento dentro do consultório. No 2 e no 3, já precisa ser feito a cauterização. Aliás, no 2, a cauterização. E no 3, a retirada do colo. Então, quando é retirado o colo, fica parte parcial do útero. Aí, às vezes, quando retira tudo, colo, útero, ovários, tudo, aí a cirurgia radical do útero, né? Aí está os milagres da cirurgia plástica. Porque assim como a pessoa corrigiu o órgão que estava afetando, ela também pode corrigir para aumentar a autoestima. Olha, essa mulher que retirou a mama, ela corrigiu colocando outra mama. Para quê? Para aumentar a autoestima da mulher. Visto que as mamas são órgãos que são exclusivos das mulheres. Então, é de se imaginar que o psicológico da mulher, ele também caia muito, né? Porque a mama dá a característica feminina da mulher. Então, tem mulher que vai perder uma mama, ela vai ficar com a autoestima muito baixa. Então, ela faz essa mamoplastia para colocar uma mama artificial no lugar. Que aqui será o quê? De silicone, né? Olha aí essa cirurgia
para a retirada de 54 quilos de gordura aqui desse abdômen. Imagine como é que vive uma pessoa dessa, né? Natália tornou-se obesa por causa de problemas hormonais. Desde os 13 anos, ela sofre com o aumento de peso. Ela tentou todas as dietas existentes, visitou centenas de médicos, mas sem nenhum resultado. Enquanto isso, sua barriga continuava crescendo. Olha. Primeira coisa que cresce quando a pessoa engorda é a barriga, né? É como se esse abdômen fosse puxado para trás por causa do peso da gordura. As cirurgias eletivas são as cirurgias agendadas. A gente pode agendar uma cirurgia, uma esterectomia, uma prostatectomia, um parto cesariano, né, para retirada do bebê. Então, várias cirurgias, desde que se veja a tempo, várias cirurgias, elas podem ser agendadas. Nós temos aí os ferimentos abertos, que são cirurgias de emergência. Chegou, tem que ser feito logo, por quê? Porque tem o risco do sangramento, né? Não parar e a pessoa desmaiar ou até morrer com muitas perdas sanguíneas. Olha aí, essa daqui para fechar essa parte aqui. É uma cirurgia de emergência. Entrou uma barra de ferro, né, na nádega. Então, aqui pegou muito vaso. Então, aqui tem que ser cuidadosamente retirado no centro cirúrgico, que é para logo fechar e ele não perder muito sangue. A gente pode classificar também as cirurgias de acordo com o potencial de contaminação. Cirurgia limpa, cirurgia contaminada, cirurgia potencialmente contaminada e cirurgia infectada. Então, se a gente imaginar uma cirurgia limpa, vai ser uma cirurgia que é realizada com toda a técnica asséptica no centro cirúrgico. Nós temos aí que esses órgãos, eles têm que estar completamente longe de contaminação. Exemplo, nós temos aí uma esterectomia. A esterectomia vai precisar de toda a técnica asséptica lá dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque qualquer contaminação, a pessoa pode morrer, né, de infecção hospitalar. Olha as cirurgias infectadas. Cirurgias infectadas é aquela cirurgia que já desenvolveu a bactéria, né, uma bactéria bastante disseminadora de infecção. Então, essas cirurgias infectadas, elas também ocorre o risco de matar, né? As potencialmente contaminadas é como se ela tivesse um risco maior de infectar. E aí nós temos um cisto pilonidal, que é um cisto aqui dentro dessa parte que divide as nádegas. Bem aqui, ó, geralmente tem esse ossinho aqui da coluna vertebral, bem no saco. A pessoa costuma sentar em cima dele e esse osso, ele fica pressionando o meio externo. E aí vai abrindo um caroço e a pessoa não aguenta sentar. E aí esse cisto pilonidal, ele inflama. E aí é um potencial de contaminação. Cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica é cirurgia que o paciente também merece passar pela UTI. Ela é fácil de causar complicações após meses de tratamento. E é uma cirurgia contaminada, né, no caso. As cirurgias limpas são realizadas em técnicas sépticas, elas necessitam de curativos quando sai do hospital, e a alta deve ser breve. Breve por quê? Porque como a cirurgia foi limpa, com toda a técnica séptica, aquele paciente ele deve ter alta o mais rápido possível, para evitar ficar dentro do hospital e contaminar essa ferida cirúrgica. Por isso que as cirurgias limpas, elas estão no hospital, tem que evitar ela ficar descoberta. Por quê? Porque ela descoberta, ela pode pegar a contaminação. E aí o paciente tem que passar mais tempo. Então, as cirurgias limpas, enquanto está no hospital, é feito curativo, aí coloca a gás em cima.
Por quê? Porque a alta desse paciente deve ser breve. Olha aí outra cirurgia limpa. Cirurgia do cérebro. Né? Tem que ser feita e aqui, ó, colocado uma gazezinha para evitar ficar a contaminação com o meio externo. Todo paciente cirúrgico, ele tem que ter acesso ao banco de sangue. Então, todo paciente cirúrgico, ele tem que levar duas pessoas para doar sangue. Ah, professora, mas vai precisar tomar esse sangue? Não, vai ter que fazer a reserva dele. Ah, mas o paciente é O negativo. E ele recebeu lá doador, um doador AB positivo e um O positivo. Como é que ele vai usar esse sangue se ele é O negativo? Não, ele não é obrigado a usar o sangue que ele recebeu dos doadores dele. Ele vai, é como eu disse, lá no centro cirúrgico, no banco de sangue, já tem algum sangue compatível com o dele. Esse aqui que vai entrar O positivo e o AB positivo, que eu falei, eles vão ser estocados para outra pessoa futuramente. Então, todo paciente que vai fazer uma cirurgia tem que levar de reserva 2 pessoas para doarem sangue. Aí é o modelo de uma sala cirúrgica. Então, aqui é um modelo de sala cirúrgica, onde você vai ver uma mesa cirúrgica, o foco cirúrgico bem em cima da mesa cirúrgica. Isso aqui são equipamentos fixos. Então, é fixo porque ele não sai dali. Cada sala cirúrgica tem a sua mesa cirúrgica e tem o seu foco cirúrgico. O foco fixo. Nós temos focos móveis? Tem focos que eles são utilizados para auxiliarem no foco fixo, né? De acordo com a área que o médico quer pegar. Nós temos aqui esse carrinho de emergência que deve estar com todas as drogas utilizadas em emergência. A prometazina, a adrenalina, os anestésicos. Então, lembrando que a circulante é um técnico de enfermagem que ele vai ser, assim, extremamente importante dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque esse carrinho de emergência tirou uma droga daqui, já repõe. E quem vai fazer isso? A circulante, que ela vai ficar circulando de dentro da sala cirúrgica para fora. Então, ela é uma profissional que ela vai estar repondo os materiais. Claro, os materiais devem ser repostos antes da cirurgia. Mas, digamos, utilizou aqui na cirurgia todos os fios de sutura. Ela já, quando ela vê que já estão mexendo nos fios de sutura do carro, ela já vai lá fora pegar e já repõe. Então, a circulante é uma profissional ou um profissional de extremamente competência, né? Tem que ser muito competente, tem que ser uma pessoa ágil, tem que ser uma pessoa que não tenha muita preguiça, né? Porque é um profissional que tem que estar ligado para o procedimento. Aí tem as mesas auxiliares, que elas são móveis, tem esses equipamentos, monitores, que são fixos, né? O monitor é fixo. Foco cirúrgico, carrinho de emergência tem que estar lá na sala de cirurgia, que é justamente para a emergência dos pacientes. Então, as salas cirúrgicas, elas são salas amplas, pelo menos, no mínimo, 36 metros quadrados, exceção da oftalmológica, né? Essas salas oftalmológicas, cardíaca e neurológica, elas são um pouco maiores,
porque elas precisam de mais espaço. As janelas devem ser taladas e elas precisam também de que é o nome daquele material que escurece? Igual o carro, lembra aí? Fumê. Fumê. Então, essas janelas têm que ter fumê. Janela talada. Por quê? Porque essas janelas elas vão se manter fechadas, né? Porque o ar-condicionado do centro cirúrgico, ele é ligado 24 horas. Então, você vai trabalhar lá dentro, você não vai estar de dentro para fora, é por isso que resseca muito as mãos, que você vai estar lavando, ainda tem a questão do frio, né? Mas quando eu falo taladas, são telas do lado de fora da janela, que é para evitar entrar insetos, né? E coisa que vem do ar maior, né? Cisco. Então, elas são taladas. Vidro duplo, tem que ter a proteção de tela. As portas são de vai e vem, que é para facilitar a entrada das macas, né? Não tem que pegar nas portas. Portas de correr, de trilho. Tem que ter um postigo de vidro, que é aquela parte da janelinha de vidro, que é para não ter que entrar gente lá de fora, nas salas cirúrgicas, ele só olha na sala através da janelinha de vidro. Ele vai ver, né, como é que quem é que está lá dentro, para não ter que entrar. O revestimento deve ser liso, o piso deve ser não poroso, sem relevos, né, o revestimento também. Temos os materiais fixos e móveis, como eu já falei, nós temos o mobiliário, tem o fixo e tem o móvel. Tem que ter o mínimo necessário, tem a peça central, que é a mesa de operações, que é a mesa cirúrgica, a base da mesa, tem os segmentos articulares, as mesas auxiliares, que é para a colocação do instrumental cirúrgico. Geralmente, essas mesas devem ter, no mínimo, 50 por 90 por 85. Rodízio, deve ser feito rodízios, né, dessas mesas ou dos materiais. Cabides na borda distal das mesas auxiliares, né, que é para facilitar prender o material. O mobiliário, o carrinho de anestesia, que são os monitores. Os cestos de hamperes, para quem não sabe o que é um hamper, é um cesto de metal com um saco de pano, que serve justamente para dispensar as roupas utilizadas. Tem a parte de bacias e suportes, que pode precisar, né? Bisturi elétrico, armários embutidos. E Keila, tu não viu a mensagem, não? Mulher, eu te mandei a mensagem ontem. Ô, coisa boa, tu não viu, né? É. Eita, passando, não sei quantas horas na cara de novo. Vou mandar te deixar. Vou ver aqui quem é que tá entrando. Bom dia, Dailson. Os focos. Tem um foco fixo, que é no teto, que é a cúpula com revestimento de espelho, né? Geralmente tem foco que é de 4, tem foco que é de 5, dependendo do tamanho das cirurgias que serão feitas ali naquele local. Então, são 6 vidros refletores, né? De luz. Tem filtro atérmico, vareta externa e braços de mobilidade, focalização, preferência atual, né? Vai ter que ser utilizado todas as cirurgias nesse local. Os focos auxiliares, geralmente tem até foco na cabeça do médico. Ele bota aqui como se fosse um dispositivozinho, um chapéu, com foco na frente, que ele vai olhar de acordo com a cabeça dele. Ele vira a cabeça para olhar para o procedimento cirúrgico
e ali aquele foco na cabeça dele está iluminando melhor a cirurgia. Então, dentro dessa sala também, ainda tem o ar como transmissão de bactérias e serve também como fonte de contaminação. E aí você sabe que dentro da sala cirúrgica podem circular esses tipos de bactérias aqui, ó. Cocos, diplococos, esporos, bactérias flageladas, estreptococos, estafilococos, vibriões, espiridos, bacilos. Então, são várias formas de bactéria que pegam de acordo com o ar que tem ali dentro. Então, esse ar, ele vai ter que ser filtrado, né? A cada hora, esse ar ele é renovado ali dentro do centro cirúrgico. Então, são vários tipos de bactérias, né? Então, essa ventilação, ela é feita por exaustão, né? Tem a função de exaustão, que é a remoção desses odores. Os gases anestésicos também, que são bastante voláteis, então tem que ser feito realmente a troca de ar. É feito também o controle bacteriológico. Gente, são salas que elas são fechadas e passa muito tempo com o ar-condicionado ligado. Então, tem que ter esse sistema de filtração de ar, que é justamente para renovar esse ar. Então, a filtragem do ar é feita para retirar e impedir a entrada de partículas contaminantes, que são partículas superior a 5 micrômetros de tamanho. Então, são partículas muito pequenas, né? Então, é feita a troca de ar a cada 10 a 20 horas. Então, sempre esse ar do centro cirúrgico, ele é renovado. Os fluxos laminares, eles têm muito alto custo, então, realmente, ter uma rede, uma coisa de centro cirúrgico é muito cara, né? É por isso que a gente acha assim, eu moro lá no meu município e eu queria fazer a cirurgia era lá no meu município. Gente, é muito caro ter um centro cirúrgico dentro do hospital. Ali você vai precisar de várias equipes, né? É o material que é muito caro. Então, é muito caro dispor de um centro cirúrgico. Agora, é para ter, dependendo dos recursos, né? E aquele que tiver boa vontade de botar, aquele político que tiver boa vontade de realmente fazer alguma coisa pelo povo, ele dá para organizar direitinho com os recursos que ele recebe, dá para organizar direitinho o centro cirúrgico. E aí nós temos os equipamentos especiais. Se você estiver observando, isso aqui é uma furadeira elétrica, aquela mesmo de furar a parede. Não está aparecendo mais para mim, não, a compartilhação da tela, não, da senhora, não. É para ele ou é para todo mundo? Para mim também não está aparecendo. A da aula mesmo, né? Para todo mundo, professor, da aula mesmo, para todo mundo. Vou compartilhar novamente. E agora? Agora voltou. Deu certo. Então, isso aí é um material especial das cirurgias ortopédicas. Então, as cirurgias de ortopedia,
realmente elas têm um material como se fosse para mexer com madeira, né? Madeira, parede, isso aí é uma furadeira, que vai furar osso. Então, material especial da ortopedia. Aqui está a parte do vestiário que é utilizado, né? Então, esse vestiário é utilizado para prevenir a contaminação dentro do centro cirúrgico. Então, nós temos aí os propés. O propés é o sapatinho de EVA. Alguns centros cirúrgicos ainda utilizam os propés de tecido. E as Crocs, como eu falei. A Crocs, ela vai ser de uso exclusivo dentro do centro cirúrgico. Então, vai visar diminuir a contaminação vinda dos sapatos. Imagine, uma pessoa, o sapato é um meio de contaminação mais rápido que tem dentro do hospital. Por quê? Porque ali está saindo e entrando de todas as áreas, né, para dentro do hospital. E aí, de dentro do hospital, ainda vai passar para dentro do centro cirúrgico, que ali vai ter porta aberta para a cirurgia, né? Então, os sapatos, eles são meio de contaminação. O propé vai servir para diminuir essas contaminações. Ele é feito de tecido, de papel ou de plástico. Então, o tecido é justamente aquele Sola-Sol, né? Que é feito dentro do hospital. O papel é um papel que é tipo como se fosse um filtro, que é descartável, ou mesmo de plástico, como as Crocs. O uso está restrito ao centro cirúrgico. Alguns lugares já aboliram o scrub, por quê? Porque trabalham com o jaleco, né, propriamente aqui. E depois dessa Covid, foram criados muito, não é que seja jaleco, é o avental de EVA. EVA não, de TNT. TNT. E aí, esses aventais, eles são descartáveis. Então, utilizou o avental, fez a cirurgia, participou do ato cirúrgico ou do procedimento, joga fora. Era o ideal, né? Mas aí, muitas vezes, fica muito caro. Por quê? Porque quando é descartável, cada procedimento você tem que jogar fora e usar outro. A roupa você utiliza durante o dia todinho que você está ali de plantão. E se você não sair do centro cirúrgico, deu tudo certo. O problema é que o povo quer ficar lá fora e lá dentro, entrando e saindo. E o pior, querem sair com a roupa, andar no hospital todinho, às vezes vai lá para fora do hospital com a roupa do centro cirúrgico. O problema está na consciência dos profissionais. Porque se ele ficasse só dentro do centro cirúrgico, a contaminação seria bem menor. Mas eles querem ficar lá dentro e lá fora. Como o hospital não tem roupa suficiente para toda vez que ele sair, ele trocar de roupa, aí eles querem ficar saindo com a mesma roupa e entrando, voltando, troca só o propé. Aí não dá certo, né? É feita a troca do gorro, da máscara e propés a cada operação. Quer dizer, ó, mesmo você estando dentro do centro cirúrgico, ainda tem que ser feita a troca de propé, de máscara e do gorro, que é da cabeça. Toda cirurgia. Quer dizer, isso aí já é descartável. Principalmente se a cirurgia for infectada. Nós temos algumas etiquetas utilizadas no centro cirúrgico. Então, a gente sabe que no centro cirúrgico nós também temos uma hierarquia para seguir. Então, quando a gente fala de hierarquia, você fala em subordinação. Nós temos um chefe que está ligado, essa equipe está ligada a um chefe que tem outra equipe mais abaixo. Então, quando a gente fala em hierarquia, a gente fala em subordinação. Não é que o médico seja maior do que todo mundo, não. A hierarquia significa a chefia. Então, tem um diretor clínico dentro do centro cirúrgico, né, um chefe,
médico, que ele vai comandar a equipe do centro cirúrgico, e tem a equipe, a chefia de enfermagem. Se você for trabalhar dentro do centro cirúrgico, você vai ser subordinada a uma pessoa, que é a chefia de enfermagem. Então, a chefia de enfermagem, tudo que disser respeito à enfermagem, você vai ter que se dirigir a essa chefia de enfermagem, que é um enfermeiro ou uma enfermeira. Dentro do centro cirúrgico, tem que ter o máximo de silêncio. Não pode ter lá dentro algazarra, né? Aquelas conversas altas. Não, lá tudo é extremamente silencioso. Fala baixo. Tem que falar somente o necessário, porque quando você fala muito, o que é que sai de dentro da sua boca? Bactérias. Então, para evitar que essas bactérias estejam suspensas no ar, então, evita-se falar muito dentro da sala cirúrgica. Música, somente se for adequada. Pode botar uma música lá instrumental, né? Você não vai pegar uma música bem triste, aí você bota lá dentro do cirúrgico, dentro da sala cirúrgica, uma música que diz, você vai morrer! De jeito nenhum. Uma música dessa não pode jamais tocar dentro da sala cirúrgica, porque o paciente já está ali nervoso, né? Não tem quem vá fazer uma cirurgia que não fique ansioso e nervoso. Então, você vai ter que ser música adequada, uma música calma, uma música que relaxe, né? Você não vai botar um pancadão lá dentro da sala de cirúrgica. Uma pessoa que já está morrendo de nervosa, aí ficar lá confusa, né? Minha gente, baixa essa música, que música chata, né? Então, você vai ter que colocar uma música adequada. Tem que ter o máximo de respeito pelos pacientes, pudor, né? Respeito ao pudor dele. Você não vai expor esse paciente a todo mundo que está ali naquela sala. E sim, o médico ele vai ter que fazer o máximo possível para deixar só a área que ele vai manusear, né? Tem que ter o respeito à parte mental do paciente, a parte psique, a parte psicológica, né? Nunca deixá-lo sozinho na sala de cirurgia. Sempre ficar alguém com aquele paciente ali fazendo a companhia para ele, né? Nós temos aí algumas atribuições médicas. Primeiro, nós temos que as atribuições médicas é definida de acordo com o tratamento. E aí ele vai ter a opção de marcar, de agendar essa cirurgia, de fazer o tratamento cirúrgico, né? Orientar o paciente, fazer o planejamento da cirurgia, vai solicitar os exames que ele vai precisar, os riscos operatórios, né? Então, o risco operatório é justamente os riscos que ele pode ter durante esse ato cirúrgico, né? E é feito também o risco cirúrgico, que é a liberação pelo cardiologista. Então, quem vai fazer cirurgia deve passar por um cardiologista para ver a atividade cardiológica do coração dele, se o coração está em bom estado, se o coração vai aguentar o anestésico, né? Porque tem coração que na hora que passa pelo anestésico, dá parada, né? Então, é por isso que o médico vai pedir o risco cirúrgico, que é a liberação pelo cardiologista. Então, esse paciente vai passar pelo cardiologista, vai realizar o eletrocardiograma e outros exames que precisem, né, do coração, para ele ser liberado pelo cardiologista. Então, o risco cirúrgico é o risco que ele vai passar durante a cirurgia, que é a autorização pelo cardiologista.
Algumas orientações você vai fazer com o paciente, como vai perguntar se ele tem perguntas, se ele está de jejum. Todo paciente que vai fazer cirurgia, ele tem que estar, no mínimo, com 8 horas de jejum. O jejum, ele vai ficar sem comer, pelo menos 8 horas antes. Aí você me pergunta, e o que é que vai acontecer se ele comer antes da cirurgia? Ele vai vomitar durante a cirurgia inteira, e ali, com aquele vômito, ele pode cair dentro do pulmão e causar uma pneumonia broncoaspirativa. Então, o paciente, ele pode até morrer de uma pneumonia broncoaspirativa. Por quê? Porque não sabia, se alimentou e foi fazer a cirurgia. Então, todo paciente tem que evitar se alimentar antes da cirurgia para evitar o risco de vomitar e esse vômito cair dentro do pulmão e causar pneumonia broncoaspirativa. Outra coisa, tricotomia. A tricotomia é a retirada dos pelos. Essa tricotomia, ela deve ser feita 2 horas antes da cirurgia. Por quê? Porque o que acontece se fizer a tricotomia bem antes? Os pelos vão crescer. Quando ele está crescendo, vai coincidir com a abertura da ferida operatória. E ali pode ter o acúmulo de bactérias e infeccionar a ferida operatória. Então, por isso, a retirada dos pelos, que é chamada de tricotomia, é feita 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Você tem que orientar também sobre o uso das próteses. Então, as próteses devem ser removidas da boca, retirada e entregue para a família, dá para o profissional entregar para a família. Vê também se esse paciente tem alguma alergia a algum medicamento, de pirona, anestésico, qualquer coisa. Às vezes o paciente já sabe que tem alergia até o anestésico. Então, ele também é investigado. Sangramento, se ele tem probabilidade de ter sangramento, né? Se ele fumou, se ele é fumante, porque você sabe que o fumo também aumenta a capacidade de sangramento. Se ele é hipertenso, o hipertenso também tem maior probabilidade de sangrar. Se ele fez todos os exames solicitados no pré-operatório, então tem uma bateria de exames. Se o paciente apresenta ansiedade, medo, se ele assinou o termo de responsabilidade. Feito tudo isso, vai ser preparar para entrar no centro cirúrgico. Então, tudo começa na enfermaria. O controle dos sinais vitais, o uso da camisola, o transporte até o centro cirúrgico. O paciente jamais ele vai entrar com os próprios pés dele no centro cirúrgico, né? Ele vai ter que ir ou na cadeira de rodas ou na maca, que é o transporte até chegar lá. E vai ser preparado também, se ele for caminhando, ele vai ter que utilizar também o propé. Geralmente, quem entra caminhando é a gestante, né? A gestante do parto cesáreo, ela entra caminhando. Aqui é uma maca que vai ser utilizada para transporte dos pacientes. Você observar, ela tem pneuzinhos, né? Ela é móvel. Ela tem lá o local de colocar o soro, tem grades para evitar desse paciente cair. Tem até a gavetinha aqui, que é para colocar os prontuários, né? Tem uns que tem uma gavetinha. Então, o transporte do paciente operado, ele vai sair, ele pode até entrar caminhando, mas sair, ele vai sair na maca. Nesse transporte, tem que ter cuidado com os drenos, com os catéteres, com as sondas, com os soros, com o sangue, tem que ver o padrão respiratório dele, a temperatura, a anestesia, observar a cama de operado, que é aquela cama que foi preparada para receber ele lá fora. Dentro da sala da cirurgia, tem que se observar
a posição cirúrgica, os controles, né, dos equipamentos que ele vai utilizar, equipamentos fixos, os móveis, os instrumentos, os prontuários, acesso venoso, o uso do material perfuro cortante, né? Ó, então, o material ele vem todo embalado, ele está esterilizado, mas ele vem todo embalado, aqui é um pacote para cirurgia. Pacote que é utilizado, digamos, para cirurgia de próstata, tá aqui. Cirurgia ginecológica, tá aqui o pacote. Com todos os campos que vai ser utilizado. Um campo bastante utilizado no centro cirúrgico é aquele campo fenestrado. É um campo que tem uma janelinha no meio, que aí você bota e abre a cirurgia, né? Fica só o local da cirurgia. Bom, aqui nós vamos dar um intervalo agora. Não saiam da sala, viu? Não saiam da sala de jeito nenhum. Aí a gente volta daqui a 15 minutos para ver a outra parte da aula. Alguma pergunta? Não, professora, até agora está tudo tranquilo, graças a Deus. Estou Tudo absorvendo entendido, né? direitinho. Sim. Pronto. Pois vamos dar um intervalo, são 10h05. A gente volta 10h20. 15 minutos. E aí a gente vê a outra metade. Tá bom? Tá bom, tá. Pois até mais. Não sai da sala, tá? Porque é para não desligar. E aqui tá gravando, eu vou só suspender a gravação. Me lembre de eu gravar, que às vezes eu passo a aula sem gravar, tá bom? Até mais.